que ela tinha passado. Parece que ela tinha erguido a mão na hora. Ah, não parou naquela hora? Gente, naquela hora caiu todo mundo. Agora eu vou ter que falar tudo de novo. Isso daí foi pegadinha para saber se estávamos todos atentos à aula. E para saber aonde que o senhor tinha parado. 34 alunos. Galera acordou mesmo, hein, agora, hein? Aqui, mas foi no 484 que eu parei, é isso? Não, na 393. Tá na terceira ainda, né? Bom, então é o seguinte, gente. Aqui Eu só vi a parte... professor, você estava do intermodal, você estava explicando. Fala isso para mim, caiu nessa parte. Não estava aí, não. Estava nesse mesmo. Estava aqui? Isso, estava nessa parte. Então tá. Aqui, gente, é o seguinte, são os BRs que nós temos. Aí a grande questão é, o que é o 3, o que é o 9 e o outro 3, o 393, o que é o 381, tá? É isso que a gente vai entender agora, que eu já expliquei, e eu vou explicar de novo, não expliquei para ninguém, né? Então, ó, o 381, ele inicia na cidade de São Mateus, no entroncamento com a BR-101, chegando até a cidade de São Paulo, no entroncamento com a BR-116. A 342, ela vai de Bahia a Espírito Santo, tá? Possuindo poucos trechos asfaltados. A 262 a gente conhece, interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, começa em Vitória e termina junto à fronteira com a Bolívia, ou seja, olha, está cortando o país. A 101, seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, e o final na cidade de São José do Norte. Atravessa 12 estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em toda a sua extensão é denominada oficialmente Rodovia Governador Mário Covas. É uma das mais importantes rodovias brasileiras. E aí, gente, essa rodovia toda, para a gente entender aqui os números, tá? Deixa eu aceitar aqui. Eu achava que só tinha 381 aqui em Minas. Não, olha que interessante, tá? Ó, a nomenclatura das rodovias federais, primeiro, quando é federal tem um BR. Tudo que tem BR é federal, tá? E é seguida por 3 algarismos. Cada algarismo com uma função, ó. O primeiro deles, que é o primeiro númerozinho que a gente vê aqui, ó. Quando é 0, é para rodovia radial. O que é uma rodovia radial? Ela parte da capital federal em direção a qualquer direção, tá? Para ligá-la a quem? Às capitais estaduais ou pontos periféricos importantes no país. Então, se a gente for analisar aqui, ó, estão vendo o marcadorzinho, né? Então, ela vai fazer um raio, né? Do Distrito Federal, ela faz um raio, assim. O raio... Oi? Gente, estão me ouvindo? Está cortando, hein? Tá picando. Tá cortando. Tá picando. Bom, alguém fala aí, tá me ouvindo direito ou não? Sim. Agora sim, Agora sim. Então, aí é o seguinte, a rodovia radial, ela faz um raio, tá? Do Espírito Santo a todas as capitais. Se a gente fosse fazer um desenho aqui, né? Um desenho, você tem o Distrito Federal, e aí você tem um raio para São Paulo, um raio para Minas, um raio para Bahia. Basicamente, ela vai fazendo raios. Okay? Por isso que é chamado de radial. Bom, além das radiais, nós temos a longitudinal, tá? Ela começa com 1. Então, a radial, por exemplo, a 040 é uma radial. Você vai parar lá no Distrito Federal, você pega ela. As longitudinais, que são as que começam com 1, 101, 104, 122, 120, elas orientam na direção norte-sul, tá? Então, ela faz essa direção aqui, ó, cortando do norte ao sul do país. As transversais começam com 2, ou seja, a 262 que a gente tem aqui, ó, o que ela faz?
ela orienta na direção leste-oeste. Então, ela vai cruzar o país assim, ó. Você está lá na praia no Rio de Janeiro, e aí você quer ir para o outro extremo do país aqui, ó, na fronteira, por exemplo, com a Argentina, se ela for. Ok? Depois, as diagonais, gente, ela começa com 3. Então, a 381 é uma diagonal. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a direção nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste. Então, ela vai fazer assim, ó. Um xizinho aqui, ó. E, finalmente, né, além da diagonal, a gente tem as rodovias de ligação, que elas começam com 4. Então, 402, 410, 481 e tal. O que elas fazem? Elas são orientadas em qualquer direção e não são enquadradas nas categorias acima. Ligam pontos importantes de 2 ou mais rodovias federais, ou seja, ligam 2 rodovias, né? Ou permitem acesso a instalações federais de importância estratégica, pontos de fronteira, áreas de segurança nacional, principais terminais marítimos, fluviais, ferroviários ou aeroviários. E os outros dois, esses outros 2 numerozinhos aqui, ó, depois do 3, depois do 4, por exemplo, destinam-se à posição geográfica relativa à Bahia, a Brasília, nos pontos cardeais, tá? Ok? As estaduais, ela obedece essa nomenclatura também ou já não? É só aleatória? Porque a gente percebe algumas semelhantes. Por exemplo, nós temos a MG 262, MG 040, região de Brumadinho, MG 262, região de Sabará, 356 BR. Tem a 494, vai para Pedro Leopoldo. Vou pegar aqui para vocês. Rodovias estaduais do Brasil. Olha, não necessariamente elas procuram, tá? Mas existe uma lei aqui, ó, da mesma forma aqui que a gente tem, ela vai seguir. Por exemplo, as radiais, elas começam com 0, as longitudinais começam com 1, as transversais começam com 2, diagonais começam... Mas isso aqui é federal, né? Isso aqui é federal. Cadê as estaduais? Vamos pegar de Minas aqui. Aqui, ó. As radiais estão começando com 0, da mesma forma, a longitudinal de 1. Ou seja, sim, aqui em Minas Gerais obedece esse padrão. Dentro do território, ó, transversais 2, diagonais 3. Só vai mudar o MG para cada estado. Rodovias de ligação 4. Ok? Resposta é sim. Vou dormir mais sabido hoje. Pois é, agora, olha para você ver, no seu papo de boteco aí, você vai poder falar no seu papo na roda de amigos. Olha, gente, você sabe o que significa o 2 do 262? Eu vou passar isso pro meu vizinho, porque depois da quinta cerveja ele começa a falar bem alto lá. Aí vai escutar, vai ficar caladinho lá. Então. Ok? Então, essa é a questão das rodovias, tá? Nas ferrovias, a mesma coisa, tá, gente? Porém, a gente vai ver daqui a pouco as ferrovias. Transporte rodoviário de cargas perigosas, eu tenho alguns símbolos, tá, gente? Para poder, que são regulamentados especificamente, tá? O que é um produto perigoso em si? É todo aquele que representa um risco à saúde das pessoas, ao meio ambiente, à segurança pública, seja ele encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo. Então, eu tenho alguns símbolos lá de elemento comburente, inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, nocivo, irritante. Então, isso aí eu tenho que... Os caminhões, eles precisam ter esses símbolos para as cargas, ok? No caso do transporte de gasolina, né, que é inflamável. Exato. E aqui, gente, existem algumas classificações. Ó. Documentação em termos de trens e veículos transportando produtos perigosos somente pode circular portando os documentos exigidos. Quais são eles? Declaração de carga emitida pelo expedidor, contendo a descrição correta do produto perigoso transportado, por exemplo, álcool alílico 6.1, ONU 1098,
Instruções escritas para o caso de qualquer acidente indicando procedimentos a serem adotados, tem que ter. Documento comprobatório de realização de curso de movimentação de produtos perigosos para o motorista. Imagina o Wilker, né, movimentando um produto perigoso. Sem curso, sem nada. Certificado de captação dos veículos e dos equipamentos de transporte dos produtos perigosos a granel. Documento de inspeção técnica veicular. Demais declarações, autorizações e licenças previstas. E aí a gente tem essas figuras aqui, quando o elemento é explosivo, quando a gente tem gases, líquidos inflamáveis. Quando os sólidos são inflamáveis, eles vêm assim. As substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, as substâncias tóxicas e infectantes, os materiais radioativos, as substâncias corrosivas, as substâncias e artigos perigosos diversos, vêm assim. Aqui a gente tem algumas sinalizações, que são os rótulos de risco, né, são fixados na unidade de transporte para indicar o risco apresentado pelo produto, né, tem um pictograma indicativo do risco aqui, e logo depois o número de classe do risco, de acordo com a tabela de riscos. Tem os painéis de segurança, que são fixados na unidade de transporte para indicar o número de risco, o número ONU do produto a ser transportado, a classificação dele, do risco e do ONU. O professor, só uma curiosidade. Na questão desses transportes, o motorista ele tem que ter algum exame médico que comprova assim que ele pode, que ele está apto a levar essa carga ou só ter a carteira D? Aí ele tem que ter um curso especial, tá? Para transportar os produtos perigosos. Tá? Então ele tem um curso, ele recebe um curso além da carteira que ele precisa ter. Ele tem que estar apto, tá? Então ele tem que ter um certificado de capacitação, tanto do motorista como do veículo em si. Já respondi? Eu entendi. Tá. Agora, obviamente, né? Uma pessoa, igual, por exemplo, vocês já fizeram carteira? Lógico que vocês já fizeram exame de carteira, né? Costuma o médico ir lá, né? Você precisa de usar óculos, aí você vai lá e tenta fazer o teste sem óculos, você nem enxerga direito e o cara vai lá e te dá um positivo, né? Sem o óculos, né? Então, assim, não quer dizer que isso é 100% não, mas ele orienta, né? Ele que regulamenta mesmo o transporte. Não é qualquer pessoa que pode transportar produto perigoso. Igual não é qualquer pessoa que tem licença para pilotar aviões. Dependendo do tipo de patologia que você possui, né, você não pode. Algumas classes, né, de produtos perigosos, a classe 1 são explosíveis, 2 são gases, 3 líquidos inflamáveis, 4 sólidos inflamáveis, 5 substâncias oxidantes, 6 substâncias tóxicas, 7 materiais radioativos, 8 corrosivos e 9 são as perigosas diversas, né? E aí a gente tem esses pictogramas aqui para cada um. Explosivos, gases inflamáveis, oxidantes, sob pressão, substâncias autorreagentes, corrosivos de metais, perigos à saúde, todos esses aqui, e toxicidade aquática também. Aí o veículo vai com esses elementos, né? Os rótulos de riscos e os painéis de segurança. Esse é um painelzinho de segurança aqui. Bom, aí, gente, a gente entra especificamente na questão dos veículos, tá? Muitos de nós não sabemos o nome, né? Carreta, né? Isso aqui é a carreta, isso é um cavalo, né? Enfim, a gente tem alguns nomes técnicos que são atribuídos, tá? Bom, o eixo, gente, é onde vai as rodas, né? Então, esse é o eixo aqui. Onde você tem rodas, você tem um eixo. O eixo simples, a gente tem apenas 2 rodas de tração. Então, esse é um eixo simples, por exemplo. E nós temos o cavalo aqui. O que é o cavalo mecânico? Ele é formado pela cabine, onde que o motorista fica, né? O motor, as rodas de tração do caminhão. Pode ser engatado em carretas e semi-reboques para o transporte. Aí que vem a questão. A gente tem a carreta e eu tenho o semi-reboque aqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui a gente chama de semi-reboque. Tá?
Então, esse conjunto aqui. Ó. Quais são os tipos de cargas que nós temos? Nós temos a carga granel, que são transportados em grandes quantidades, sem nenhum tipo de embalagem.